você, como eu, já deve ter tirado muitas e preciosas lições para a sua vida, na medida que a gente foi expondo a carta. Curiosamente, essa é uma das primeiras cartas escritas pelo apóstolo. 1º e 2º Tessalonicenses foram as primeiras cartas que ele escreveu. E depois de termos considerado então a mensagem do capítulo 1º, do capítulo 2º, chegamos agora no último, do derradeiro capítulo, que é o capítulo 3. Então, de imediato, abra a escritura em 2º Tessalonicenses 3, e a gente vai considerar então a mensagem de todo esse capítulo. Eu tenho muita coisa para falar essa noite com base nesse capítulo. Muita coisa. E eu sei que quando eu tenho muita coisa para falar, já é difícil para mim, né? Quando eu tenho pouca coisa, já é difícil. Imagina muita, né? Então, a gente vai fazer assim, irmãos. Primeiro, eu vou relembrar rapidinho, em pouquíssimas palavras, o que a gente já considerou sobre essa carta. E algumas informações que a gente já tem sobre a igreja de Tessalônica. Vamos lá, rapidinho lembrar isso. Primeiro, essa igreja foi fundada, organizada pela pregação do próprio apóstolo Paulo. Isso não é sempre assim, irmãos. A igreja de Roma, por exemplo, não foi fruto do trabalho missionário do apóstolo Paulo. A igreja de Tessalônica, sim. Ele ficou nessa cidade 4 sábados, um mês e meio, pregando na sinagoga. Acontece uma coisa surpreendente. Ele prega e muita gente se converte e ele deixa lá uma igreja. Essa igreja começa a sofrer perseguição contra a igreja e contra o apóstolo por causa dos judeus, que ficaram invejados da pregação do apóstolo e do resultado que ele obtém. Paulo, então, é expulso da cidade por causa dessa perseguição. Vai embora de Tessalônica e deixa lá essa igreja, ainda muito incipiente, muito nova, de gente recém-convertida. E acontece uma coisa surpreendente. Aqueles irmãos não se dispersam, não desistem da caminhada, não voltam atrás. Pelo contrário, Paulo recebe notícias de Timóteo de que a igreja está crescendo, de que o amor deles está aumentando, que a fé está ficando mais robusta, de que eles estão perseverando em servir a Cristo a despeito da perseguição. Então o apóstolo se vê na obrigação de orientar a igreja, porque essa perseguição começou a criar uma série de dúvidas, problemas, incertezas e questões para aqueles irmãos. Ele escreve uma primeira carta, depois escreve uma segunda carta para orientar aqueles irmãos sobre vários aspectos. Primeiro, ele nutre no coração uma profunda gratidão por aquela igreja. A gente vai ver, e aqui no capítulo 3, mais uma vez ele vai fazer isso. O apóstolo tem uma gratidão por aqueles irmãos. Amados, olha, se é uma coisa que eu queria que você guardasse sobre essa carta, é que todo cristão deve ser profundamente grato pela igreja do Senhor Jesus. Por mais que ela tenha imperfeições, por mais que ela tenha problemas, doenças e enfermidades, olha, a igreja deve ser sempre alvo da nossa gratidão. Amados, é privilégio de poucos ter uma igreja para congregar e ter comunhão com o Senhor. E eu não vou me delongar nisso. Paulo tem gratidão a Deus pela igreja de Tessalônica. E ele chega a dizer, irmãos, que ele usa aquela igreja como modelo para as igrejas da Macedônia. Ele, em muitas ocasiões, ia visitar outras igrejas, dizia assim, olha, aprendam com a igreja de Tessalônica. Aqueles irmãos lá estão sendo perseguidos, estão sob dura prova, mas não desistem, perseveram. Aprendam com eles, eles são um modelo do que vocês devem buscar na vida de vocês. Então Paulo está grato a Deus por essa igreja, mas ele sabe, precisa orientar a igreja, faz isso no primeiro capítulo, tratando da questão das perseguições. Coloca as perseguições na perspectiva bíblica e diz, olha, crente que é perseguido está tendo o privilégio de ser chamado digno do reino. Perseguiram os profetas, perseguiram Jesus, não será diferente com vocês. E quando acontece com vocês, é para vocês terem certeza de que estão no reino. Aproveitem isso para dar glória a Ele.
Aproveitem isso para amadurecerem a fé de vocês. Depois do segundo capítulo, ele vai tratar da questão mais fundamental para essa carta ter sido escrita. Ele sabe que a igreja está entendendo de maneira errada uma questão com relação à volta do Senhor Jesus. Isso porque, irmãos, nesse intervalo em que Paulo vai embora de Tessalônica, e até que ele escreva a segunda carta, e talvez até a primeira carta, começa a surgir e aparece no meio da igreja uma carta que não foi escrita pelo apóstolo, mas que começa a ensinar para a igreja coisas que não eram verdadeiras acerca da volta de Cristo. A gente vai ver daqui a pouco no capítulo 3, que muita gente começou a acreditar que Jesus já tinha voltado, e que ele estava a prestes de voltar. Isso trouxe uma confusão para a igreja, um problema de entendimento sobre essa questão. Paulo então vai corrigir esse ensino, vai falar da apostasia, vai falar do filho da perdição, vai falar de temas escatológicos complexos. Isso me surpreende, porque é uma igreja de gente recém-convertida, e ele não tem medo de tratar desses temas com ele. E depois vai falar da doutrina bíblica da eleição. Nós falamos disso na semana passada. Vai falar de predestinação, como doutrina que assegura que aqueles crentes enfrentarão a apostasia sem serem acometidos por ela. Então a gente falou disso na semana passada, e o capítulo 2 então trata basicamente dessas questões. E como é que Paulo termina a carta? Como é que ele encerra a epístola que ele está escrevendo àqueles irmãos? Ele faz 3 coisas, irmãos, nesse capítulo 3. Primeira delas, ele faz um pedido à igreja. Isso vai do verso 1 ao verso 5. Depois, ele exorta e corrige o comportamento da igreja e de algumas pessoas da igreja com relação àquela questão da volta do Senhor Jesus. A gente vai entrar nesses detalhes daqui a pouco. E ele termina a carta fazendo, então, uma última oração pela igreja e suplicando a bênção de Deus para essa igreja. Então, o que a gente vai fazer é olhar cada um desses momentos dessa última parte da carta, e vamos começar, então, olhando o pedido que ele faz a essa igreja, do verso 1 ao verso 5, e eu quero que você me acompanhe na leitura desse texto, e a gente vai ler essa passagem, expor essa passagem, depois leremos a segunda parte e, por fim, a terceira. Eu não lerei todo o texto e farei exposição de todo ele, porque eu sei que você já leu em casa. Não é isso? Então vamos deixar essa parte para à medida que a gente for fazendo a exposição. Abra aí, então, em 2 Tessalonicenses 3, do verso 1 ao verso 5, e vamos olhar o pedido que o apóstolo faz à igreja de Tessalônica. É dito assim: finalmente, irmãos, o finalmente aqui é porque ele está encerrando a carta. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Então Paulo começa pedindo uma coisa à igreja. O que ele pede, irmãos? Está aí no verso 1. Irmãos, orem por mim. Orem por mim. Irmãos, eu queria primeiro fazer uma provocação aqui. Como é que é diferente a leitura do apóstolo Paulo de tantos apóstolos que aparecem hoje em dia, né? Ele não pede dinheiro à igreja, não, irmão. Ele pede oração. E veja, ele está revelando com essa atitude coisas muito importantes para a gente.
Primeiro porque ele sabe que como apóstolo, como pregador, como mensageiro da parte do Senhor, ele necessita da retaguarda da igreja orando por ele. É um homem que mostra com essa atitude uma profunda humildade, de saber que ele carece da oração do povo de Deus para levar avante a obra que ele está realizando. Com isso ele está dizendo uma segunda coisa para a gente, irmãos. Que toda a igreja deveria estabelecer na sua agenda de oração, na sua lista de prioridades de oração, orar por aqueles homens encarregados da pregação, dos pastores fiéis e dignos espalhados por toda a face da terra. Olha, essa é uma coisa que toda a igreja, e ele está mostrando isso para a igreja de Tessalônica, deve fazer não apenas pelo seu pastor, e eu não estou aqui puxando a brasa para minha sardinha, não, irmãos. Não é só para fazer isso no dia do pastor, no dia do aniversário do pastor, no dia do aniversário da esposa do pastor, no dia do aniversário do filho do pastor. É para lembrar disso aqui todo o tempo. Paulo quer que a igreja ore por ele e lembre dele em oração. Porque Paulo sabe que precisa da oração do povo de Deus para continuar realizando a tarefa que ele tem como pregador. Há uma coisa, irmãos, que acontece na pregação que depende em grande medida da oração que nós dispensamos em prol dela. Se você quer o seu pastor sendo um instrumento cada vez maior para abençoar a sua vida, ore por ele. Ore especialmente pela pregação da palavra de Deus, para que ele seja instrumento nesse sentido. Eu li esses dias uma história muito boa que uma igreja reclamava muito de um pastor dela. Não é o meu caso aqui, irmãos, estou muito à vontade para dizer isso. E foram procurar um outro pastor para receber orientação. Pastor, o que a gente faz para aquele pastor da nossa igreja ir embora? Porque ele prega mal, ele não ora bem, ele não visita direito, ele faz tudo errado. Aí aquele pastor que era sábio disse assim: façam duas coisas. Primeiro, depois do sermão, conversa com ele e cobra dele uma pregação mais básica, mais substância na pregação, mais coisa verdadeira e séria. Mostra para ele que você está interessado no que ele está ensinando. Segundo, ore por ele. Ore por ele. Depois de um tempo, esse pastor vai virar uma bênção. Ele vai começar a pregar com ousadia. Ele vai ser instrumento de Deus para a vida de vocês. E ele vai ficar tão bom que uma igreja maior vai convidar ele e ele vai embora. Não é isso que vocês querem? Você percebeu? Orem por mim, disse o apóstolo. E ele quer que duas questões sejam lembradas nessa oração. Primeira, olha a preocupação que ele tem no verso 1. Para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Primeiro, orem para que à medida que eu pregue, a palavra encontre guarida no coração daqueles que me ouvem. Ore para que à medida que eu pregue, o reino avance, ganhe terreno, que à medida que eu pregue, as forças contrárias sejam vencidas, para que as oposições sejam removidas, para que o evangelho encontre curso livre. Orem para que, à medida que eu pregue, a palavra se propague. Mas esse é o coração de um homem que tem o evangelho na sua alma. Porque não tem oportunidade para pedir, ele não pede por ele primeiro, ele pede pela palavra que ele prega. Veja que coração cheio de amor por Deus e pela graça do Senhor. Olha, orem para que eu pregue e a palavra seja propagada e seja glorificada. Ele está pensando aqui, irmãos,
em situações em que certamente o apóstolo teve que enfrentar resistência para a pregação da palavra. E ele até faz uma comparação, como está acontecendo entre vocês, porque ele sabe que quando ele esteve em Tessalônica, ele pregou e a palavra se propagou. Um monte de gente se converteu, um monte de gente veio para a igreja e os judeus ficaram com inveja. Mas ele sabe que ele encontra também terrenos muito duros, corações de pedra, gente que não está interessada no que ele está dizendo, e o que é pior, se opõe ao que ele está dizendo. Certamente ele está aqui falando de Corinto, porque, ao que tudo indica, ele escreve essa carta de Corinto. Então agora em Corinto, ele não enfrenta uma situação tão favorável como em Tessalônica, e por isso ele está pedindo à igreja para que ore por ele, para que a palavra se propague. Segunda coisa que ele pede para que ele seja livre, verso 2, dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Ele pede para que a palavra seja propagada e ele pede também preservação. E obviamente, irmãos, ele está falando aqui de uma coisa que é realidade para muitos pastores hoje em lugares diferentes desse país e do planeta. Gente que enfrenta, à medida que prega a palavra, homens perversos e maus. Gente que certamente deve ter tentado tirar a vida do próprio apóstolo Paulo. Domingo passado as crianças aprenderam um episódio em que ele teve que sair por uma cesta, no muro, escondido, porque a turba queria matá-lo. Paulo enfrentava situações de perversidade, de maldade contra ele, de gente que não era da fé. Porque, amados, olha, há ouvintes que não estão apenas interessados em rejeitar o evangelho, eles querem também falar mal do pregador, querem também manchar a reputação do pastor, querem também denegrir a imagem daquele que anuncia a mensagem, querem também intentar contra a vida dele. Por isso ele pede: olha, que eu seja livre desses homens perversos e maus. Amado, isso é uma coisa que a gente pode aprender nesses dois versos aqui, é que a igreja precisa estar preocupada sempre com isso. Primeiro, em lembrar de orar pelos homens que Deus levanta para pregar a sua palavra. E não é só seu pastor, todos aqueles que estão na terra hoje. Recentemente eu recebi um e-mail de um pastor que estava para ser morto no Irã, por causa da fé que ele abraçou no Senhor Jesus. E há dois pedidos que você deve colocar na sua lista. Primeiro, para que a palavra se propague, para que a palavra vença as resistências dos corações duros, das investidas do mal, do inferno. Mas para que Deus preserve os seus servos dos homens maus e perversos que eles podem encontrar. De gente que pode intentar contra a vida. E amados, não é só a perversidade que tenta contra a vida, mas há uma perversidade ainda mais suja. É aquela pessoa que se senta para ouvir o que o pregador tem para dizer, parece concordar com o que ele está dizendo, mas daí a algum tempo sai dali e se encarrega de fazer com que o maior número possível de pessoas não leve a sério o que acabaram de ouvir. Paulo então está preocupado e pede à igreja que eles lembrem de orar por ele nesse sentido. Depois então ele dá uma certeza para essa igreja. Todavia o Senhor é fiel, e ele vos confirmará e guardará do maligno. Ele sabe que o que está acontecendo com ele, o que está acontecendo com a igreja durante esse período de perseguição é temporário. Logo, logo, Deus confirmará e guardará eles do maligno. Maligno aqui é uma referência ou à perseguição que eles estão sofrendo, ou à apostasia que está por vir. Paulo tem a certeza de que Deus é fiel para mantê-los confirmados e guardados. O ponto aqui, irmãos, e eu quero terminar com isso,
é que Paulo está usando uma lógica que é muito apropriada para uma igreja que está enfrentando perseguição. Quando uma igreja está enfrentando perseguição, é natural que essa igreja pense assim: nós estamos sozinhos nessa luta, nessa perseguição que estamos enfrentando. O que aconteceu comigo, o que está acontecendo comigo nessa hora, não está acontecendo com mais ninguém em nenhum lugar do mundo, e eu então sofro sozinho. Nenhum outro crente sofre tanto quanto eu. E aí o diabo se aproveita para dizer assim: está vendo? Deus inclusive te abandonou. Aí Paulo faz uma coisa muito curiosa: orem por mim, porque vocês estão sendo perseguidos, eu também. Vocês estão sendo alvo dos homens maus e perversos aí de Tessalônica, eu também. Vocês estão passando por dificuldades, eu também. E é tão bom saber que tem mais gente sofrendo pela mesma causa que nós sofremos, não é verdade, irmão? Isso tem um efeito tão terapêutico sobre nós, não é? Você chega na igreja e vê aquele irmão que está sofrendo, e ele sofre muito mais do que você, e você fala assim: eu estou reclamando de quê, irmão? Estou reclamando de quê? Por que eu estou reclamando? Eu olho para aquele irmão e vejo que o sofrimento dele é tão agudo, e talvez até mais agudo do que o meu. E portanto eu sei agora que o Deus que tem preservado, confirmado, guardado ele, também pode guardar, confirmar e preservar a minha vida. Louvado seja o nome dele. Está vendo como é que Paulo é inteligente? E ele está querendo mostrar para a igreja que ela não está sozinha nessa caminhada. E que Paulo se solidariza com aquele sofrimento e também entende o que eles estão passando. Depois ele faz um elogio à igreja. O elogio é para prepará-los para aquilo que ele vai começar a tratar depois do pedido. Eu confio que vocês vão praticar as coisas que eu ordenei para vocês. E o que eu vou ordenar daqui para frente, vocês também vão fazer. É uma boa maneira de preparar o terreno para aquilo que ele vai fazer daqui a pouquinho. Essa é uma boa dica que eu dou para os pais, irmãos. Antes de você corrigir o filho, diz assim: você vai fazer o que eu vou mandar você fazer. Porque você tem feito o que eu mandei você fazer recentemente. A ideia é: eu conheço os irmãos, eu conheço a igreja, e confio que vocês vão me obedecer naquilo que eu vou orientá-los daqui para frente. E a minha orientação é para que vocês cresçam em amor e cresçam na constância de Cristo. Então primeiro ele faz um pedido. Um pedido que tem lições muito apropriadas para a gente. Eu espero que você guarde esse pedido e carregue ele para a sua vida de oração. Agora ele vai exortar e corrigir a igreja. E vamos então olhar como ele faz isso do verso 6 ao verso 15. Acompanhe comigo a leitura do texto. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecermos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente,
comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o. Nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Então essa é a exortação. E amados, não foi nada programado aqui, tá bom? Estou pregando no texto. E chegou o momento da gente considerar isso aqui. Paulo então, depois de ter pedido para a igreja que ela orasse por ele, pelo avanço da palavra, para que ele fosse livre de homens maus, prepara a igreja para essa exortação. Vamos primeiro entender do que ele está tratando aqui. De que tipo de situação ele está tratando no texto. E eu penso que a gente pode fazer alguns paralelos depois importantes para a nossa realidade como igreja. Primeiro, a quem ele está dirigindo a exortação? Ele está dirigindo a exortação a toda a igreja, né? Veja lá no verso 6. Nós vos ordenamos, irmãos. Está falando para toda a igreja sobre o problema. Está falando de maneira pública para a igreja sobre o problema, porque o problema é público. E qual é o problema? Qual é a questão que ele tem que enfrentar e corrigir na igreja de Tessalônica? Qual é a situação que eles estão vivendo lá? E já aqui, eu preciso fazer uma consideração importante. Por mais seleto que seja uma igreja, por mais madura que seja uma igreja, por mais santa que seja uma igreja, essa igreja não está livre de viver situações de desordem, de comportamentos que não correspondem ao chamado do evangelho entre ela. Nenhuma igreja, do lado de cá, do céu, é perfeita, irmão. E se você encontrar uma igreja perfeita, como já se disse, você não serve para entrar nela. Então, primeiro, a igreja de Tessalônica tinha defeitos, como toda igreja tem. Usar o argumento de que você está abandonando a igreja porque ela tem defeito, é um argumento que não vale, porque nenhuma igreja está livre dessa possibilidade. E essa igreja tem um problema grave, que fez o apóstolo Paulo dirigir essa exortação dura a toda a igreja. E qual é o problema que ele está enfrentando? Está aí no verso 6. Que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. A tradição que nós recebestes foi o ensino que ele deu enquanto esteve lá. E ele usa essa expressão, irmãos que andam desordenadamente. Essa é uma palavra que ele vai usar várias vezes no texto. Desordenadamente. Palavra que significa basicamente o seguinte: alguém que não anda segundo a ordem. Alguém que não vive de acordo com o padrão estabelecido pelo cristianismo. Alguém que não observa aquilo que o apóstolo havia ensinado. Alguém que não está dando pública profissão de fé em concordância à fé cristã. Existe na vida dessas pessoas um descompasso entre aquilo que elas professam e aquilo que elas vivem. Essa é a ideia do desordenado. Gente que estava andando desordenadamente. Mas de que maneira essas pessoas estavam andando desordenadamente? Qual era a questão aqui especificamente? Dá uma olhada no verso de número 11. Olha o que Paulo foi informado. Por isso estamos de fato informados que há entre vós pessoas que andam desordenadamente. Ele vai explicar o que é desordenadamente. Primeiro,
não trabalhando, e o que é pior, se intrometem na vida alheia. Já viu que todo preguiçoso, todo ocioso fica se metendo na vida dos outros? Quem não tem nada para fazer, geralmente começa a se meter na vida de quem tem muito para fazer. Esse negócio de bisbilhoteiro e desocupado, que virou oficina de Satanás, não é novo não, irmão. Aconteceu lá na igreja de Tessalônica. Qual era o problema aqui? O problema aqui era ociosidade, malandragem. Vou usar uma expressão bem clara, vagabundagem. Tinha um monte de vagabundo na igreja. E olha, não eram pessoas que deixavam de ser irmão, não, eram irmãos. Irmãos que andavam desordenadamente e que se intrometiam na vida alheia. Paulo chega a dizer o seguinte: quem não trabalha, não come, porque essa pessoa também vivia encostada, escorada na vida dos irmãos da igreja. O cara sempre ia visitar na hora do almoço. Meio-dia ele tocava a campanha. Vinha orar com o irmão. Temos almoço hoje também? Que beleza. O irmão tem uma oncinha para me emprestar, irmão? Precisando de um. O irmão tem um. Está sempre vivendo pela fé. O cara vive pela fé dos outros, come na casa dos outros, se aproveita da bondade dos outros e vive dessa maneira desordenada. Não quer trabalhar, levantar cedo, pegar no batente, acordar de madrugada. Isso é coisa para quem? Quem quer trabalhar? Eu não quero. Levantar cedo para quê, irmão? Treinar para quê? Para que pegar pesado? Gente que queria viver às custas. Por que as pessoas viviam assim? Há dois motivos, pelo que parece, que justificam esse comportamento, ou explicam esse comportamento. Justificam não, explicam. Primeiro, é que talvez, por causa daquela compreensão equivocada sobre a volta de Cristo, eu já chamei atenção para isso, muita gente da igreja começou a pensar assim: Jesus vai voltar daqui a pouco, daqui a alguns dias, daqui a algumas horas, paro de trabalhar. Para que trabalhar? E enquanto ele não vem, alguém tem que me sustentar. E essas pessoas começaram a viver desordenadamente, se metendo na vida dos outros, comendo da comida dos outros e sendo sustentado pelos outros. Segunda explicação que pode haver é que muita gente se aproveitava da benevolência dos irmãos da igreja e, ao invés de aproveitar dessa benevolência para ser ajudado de uma maneira temporária, faziam disso uma espécie de profissão. Profissão benevolência. Profissão beneficência. Veja, não era gente que estava procurando emprego, procurando trabalhar, procurando se estabelecer no mercado. E eu sei, irmãos, que há jovens na igreja que estão formados, procurando, acordam cedo e não conseguem. Aí às vezes ouve até do pai: não vai trabalhar não, seu vagabundo. Não é nisso que eu estou falando não, irmão. Tem gente que acorda cedo, está aí, está na batalha, mas não consegue. O mercado às vezes não dá para absorver mesmo, é difícil. Aqui não, aqui eram pessoas que se escondiam dessa responsabilidade e ficavam se aproveitando desse estado de coisas. E que aproveitavam-se para desordenar a vida da igreja e também para ter os seus desejos, necessidades correspondidos. Paulo, então, vai exortar a igreja sobre esse ponto. E aqui tem um ponto que eu queria, amados, chamar a sua atenção. O evangelho não é uma fé que se restringe aos aspectos espirituais e religiosos da nossa vida, não. Porque parece para a gente estranho, né? O apóstolo está metendo a colher nessa questão, não é? Não é estranho não, irmão. A fé cristã engloba a vida como um todo. Todos os aspectos da nossa vida devem ser moldados
pela mensagem do Evangelho, pelas orientações e verdades da Escritura Sagrada. Paulo intromete-se nessa questão porque ele entende que isso tem a ver com a fé cristã. E que isso aqui denuncia o tipo de pessoas que nós nos transformamos depois que fomos alcançados pelo Evangelho. Ele está deixando muito claro, sim, que essa é uma questão que importa para a fé cristã. E que essa gente estava conspirando contra a mensagem do Evangelho. Mas pastor, quer dizer que vagabundagem na igreja também conta? Conta, irmão. E conta de maneira negativa. Conta de maneira negativa. Segundo aspecto que eu quero chamar a sua atenção, é que essas pessoas se comportavam assim, porque não tinham tido a compreensão correta da doutrina. Veja como isso aqui é importante, irmãos. Quando a doutrina não é entendida de maneira certa, o comportamento é contaminado também. Por isso que eu insisto que a gente precisa vencer primeiro a batalha que se trava na nossa mente. Nós somos o que nós pensamos. A nossa vida é guiada por aquilo que a gente crê na cabeça. E à medida que a gente crê na cabeça errado, a vida também vai ser vivida de maneira errada, desordenada. Temos que acertar primeiro aqui dentro, na cachola. E se acertarmos na cachola, a vida entra em ordem. Paulo está orientando a igreja, porque ela chegou a esse estado a partir de uma compreensão errada da doutrina sobre a volta de Cristo. Nós precisamos ter sempre a doutrina sadia, para que a partir dela sejamos alçados na direção daquilo que é correto ser feito. Então, depois dele ter denunciado o comportamento, ele manda a igreja tratar do caso. E eu quero fazer isso de maneira muito, muito responsável. Paulo trata do problema, irmãos. Aponta o problema e trata dele. Ele faz 3 coisas no tratamento que ele faz, que ele dá. Primeiro, ele se dirige à igreja. Depois ele se dirige àqueles irmãos que estão andando desordenadamente. E depois ele também dá uma palavra aos irmãos que estão fazendo a coisa certa. Vamos então começar olhando o que ele diz para a igreja toda. Como é que a igreja toda tem que tratar do caso? Primeiro, ele tem certeza de que existem provas suficientes que acusam a conduta daqueles irmãos. Veja aí no verso 6. Eu ordeno, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente. Veja o verso 11. Estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Então, primeiro, ele tem acusações sérias, pautadas quanto ao comportamento. A disciplina que ele está estabelecendo sempre parte do pressuposto de que ele tem acusações contundentes, claras, estabelecidas contra aqueles irmãos. Então, a primeira coisa que ele ensina para a gente é que a igreja deve disciplinar quem anda desordenadamente, sempre tendo acusações responsáveis contra aquele irmão. Há de haver da parte da igreja a preocupação de que não se faça isso a partir de acusações levianas, do disse-me-disse, da conclusão a partir de terceiros. Deve haver, de fato, uma informação clara, responsável, direta, pautada, verdadeira. Primeiro é isso. A igreja deve agir porque há elementos concretos com relação àqueles irmãos que andam desordenadamente.
Segundo, ele também se preocupa em deixar claro que a igreja deve admoestar esse irmão de maneira amigável no primeiro momento. Veja aí no verso 15. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Então, Paulo não quer que a igreja trate do problema, considerando esses irmãos que andam desordenadamente, inimigos. Não é para não dar a esse irmão a oportunidade dele se explicar. Talvez a gente podia aqui imaginar que alguns irmãos dissessem, não, olha só, eu estou aí, estou na luta, estou buscando, estou acordando cedo. Mas é que está difícil, pastor, não estou conseguindo emprego. Eu vou, mas sempre é porta na cara. É sempre difícil. Meu currículo está sempre menor do que eles exigem. Então tá bom, irmão. Mas se prossiga. Quanto eu puder ajudar, eu ajudo, irmão. Mas não vai descansar, irmão. Acorda. Então é para estabelecer uma relação de amizade, de procurar dar a esse irmão a oportunidade de explicar o que está acontecendo. Não trata ele por inimigo. Considera como irmão. Mas se a despeito disso ele continuar com a vida desordenada, a igreja deve tomar atitudes mais concretas. E ele diz isso aí no verso 6. Primeiro, se aparte. Vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente. Para você ter clareza ainda, olha o que ele diz no verso 14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o. Nota esse irmão. Olho nele. E veja, nem se associe com ele, para que ele fique envergonhado. Isso é curioso, né, irmão? Primeiro, não fica perto desse irmão, se aparta dele. Quem está dizendo isso, irmão, é a palavra do Senhor, não sou eu não. Sei que na nossa cultura parece que a gente agora só tem que resolver problema politicamente correto, não é? Paulo não tem preocupação nenhuma com o politicamente correto, ele manda fazer e tem que ser feito. Está vivendo desordenadamente, não quer ouvir a igreja? Não quer ouvir a epístola, não quer prestar obediência à palavra do apóstolo, se afasta dele. Segundo, nem se associa com ele. Não fica chamando ele para comer na tua casa, não. Não fica batendo papo com ele, não. Para que ele tenha vergonha da situação que ele está vivendo. Tem dois motivos aqui para essa orientação dura do apóstolo, adequada do apóstolo. Primeiro, irmãos, porque ele sabe que a gente pode se associar com quem anda desordenadamente e acabar aprendendo a fazer a mesma coisa que aquele irmão está fazendo. Não é assim que acontece? Diga-me com quem andas e eu digo quem tu és, né? Começa a ficar ali muito perto, depois o irmão acaba te convertendo também a viver desordenadamente. Então primeiro se afasta. Para se preservar, irmão. Para não se deixar seduzir pela proposta de vida que ele está vivendo também. Porque é bom, esse negócio de ficar vivendo às custas dos outros é bom, irmão. Comendo de graça. Paulo está preocupado com isso, não se associa. Segundo, afasta-te dele para que ele fique envergonhado. E ficar envergonhado aqui, irmãos, não é para que esse irmão seja expulso da convivência da igreja. Não. A vergonha, nesse sentido aqui, tem um efeito muito positivo, não tem? Não tem, irmão? Tem. Tem sim, irmão. Fica envergonhado e cai na real, não é? Percebe a situação que está vivendo. Considera a necessidade de restauração, de arrependimento. A ideia é que a igreja mostre para esse irmão que ele precisa reconsiderar o estado em que ele se encontra. Não é para empurrá-lo ladeira abaixo a vergonha, mas é para chamá-lo ao arrependimento, é para trazê-lo para perto de uma vida ordenada pelo Evangelho.
Quando a igreja disciplina, irmãos, ela não faz para que aquele que está sendo disciplinado se sinta acuado, se sinta uma pessoa não bem vista pela igreja. Pelo contrário, é prova do amor que aqueles irmãos têm por ele, e que naquele momento implica que ele reconsidere a sua vida diante de Deus. Nem se associe com ele, para que ele seja envergonhado, na esperança de que ele volte e reconsidere a sua vida diante do Senhor. Paulo também dirige a sua palavra a quem está vivendo desordenadamente. O que ele diz para esses? Diz aí o verso 12: a elas aqui é uma referência a quem anda desordenadamente, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Primeiro, trabalha e deixa a ociosidade e vai trabalhar. E faz isso com tranquilidade, para de se meter na vida dos outros. Paulo dá o exemplo dele, quanto a isso. Ele fala que quando ele esteve lá, quando ele esteve em Tessalônica, ele nunca viveu de maneira desordenada. Verso 8 ele diz, olha, eu jamais comi pão à custa de outrem. Pelo contrário, eu trabalhei, labor e fadiga, dia e noite, a fim de não ser pesado a nenhum dos irmãos. Eu me identifico muito com o apóstolo Paulo aqui. Não quis ser pesado, embora ele tivesse o direito de ser sustentado pela igreja. Ele não foi sustentado pela igreja. Trabalhou, ele era fazedor de tendas e deve ter gastado muito tempo fazendo isso para se sustentar. Ele então deixa claro que o exemplo que ele deixou é para ser imitado por aqueles irmãos que estão andando desordenadamente. Porque quando ele esteve com a igreja, ele disse, olha, quem não trabalhar, não come também. Esse é um ditado judeu que ele está usando aqui. Só trabalha, ou melhor, só come quem trabalha. Eu acho que eu vou fazer isso aqui nos almoços da igreja, irmão. Só come quem trabalha, irmão. Não é bom isso? Gostei dessa ideia, hein? Me ocorreu agora. Ela é muito boa. Mas é que o Paulo está dizendo isso para esses irmãos. Irmãos, vai trabalhar, irmão. Para de malandragem. Para de viver às custas dos outros. Para de se aproveitar da bondade da igreja. Mas tem uma coisa mais importante aqui, irmãos. A vontade de Deus é que cada um de nós tenha um ofício sobre a terra. A vontade de Deus é que o chamado para a vida cristã envolve trabalho sobre a terra. De que nenhum de nós está livre, irmão, para ter uma vida ociosa, inútil. A fé cristã chama a gente para trabalhar, enquanto é dia, porque a noite vem e não dá mais trabalho para trabalhar. Agora não é hora para descansar não, irmão. O descanso é eterno lá no céu, aqui é trabalho. Deixa eu dizer uma coisa para os jovens, porque eu tenho percebido isso na cabeça de muito jovem hoje em dia. Tem jovens que querem emprego, não querem trabalho. Ei, irmão. Tem jovem que quer ter um emprego, servidor público federal. Ganha bem e não faz. Não vou nem falar o resto, né, irmão? Gente quer sentar lá na mesinha e dizer, eu cumpro horário aqui de 8 às 9h30, depois vou para casa. E tem crente vivendo assim, irmão. Não trabalha não, o cara só engana o chefe. O chefe aparece e ele começa a escrever. Não, estou aqui terminando uma conta.
Usa o tempo da empresa para resolver os seus problemas pessoais. Só vive urubuzando. Só vive voando na repartição. Chamado do evangelho inclui trabalho, irmão. Quem não trabalha, não come também. E o alvo de vida cristã não inclui a visão de que a gente deve usar nossos lugares de trabalho para enganar, para se aproveitar. Uma vida ordenada pelo evangelho inclui responsabilidade, uma vida não ociosa. Foram os cristãos que disseram, irmãos, uma frase clássica do capitalismo: o trabalho enobrece o homem. Isso é fé cristã. E Deus também está interessado nisso com relação à nossa vida. Então para com esse sonho de você virar servidor público, tá? Eu sou servidor público e trabalho pra caramba. Trabalho muito. Mas eu sei que a gente precisa desconstruir essa visão, e a Escritura tem muito a nos ensinar nisso também. Depois Paulo se dirige àqueles que estão fazendo o bem, e ele termina isso no verso 3. E vós, irmãos, verso 13, não vos canseis de fazer o bem. A ideia aqui, irmãos, é que ele está se referindo ou aqueles que estavam na igreja e trabalhavam, que tinham uma vida ordenada e que compreendiam as implicações do trabalho na vida cristã, ou aqueles que eram usados por Deus para ajudar os irmãos que careciam de alguma ajuda. Paulo não quer que a exortação que ele está dirigindo à igreja apague, desmotive esses irmãos a continuarem fazendo o bem. O fato deles estarem sendo enganados por irmãos que estão vivendo desordenadamente não deve fazê-los acreditar que o melhor a fazer é deixar de fazer o bem. Pelo contrário. Continue, irmãos. Continuem. Porque afinal de contas, o bem que vocês fazem para o Senhor. Então, irmãos, mesmo que a gente tenha uma igreja onde problemas possam surgir, como é o caso aqui da igreja de Tessalônica, e a nossa igreja não está livre dessas possibilidades, que a gente não use esse problema para justificar ou para argumentar que devemos então por isso desistir de fazer o bem. Não, irmãos. Pelo contrário. Devemos insistir e não nos cansar, mesmo quando podemos estar sendo enganados por algumas pessoas. É assim que Paulo termina então a exortação à igreja. Ele termina a carta orando para que Deus dê paz, verso 16, a última parte do capítulo 3. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo nos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. E que bom poder ler isso aqui essa noite, irmãos. Que Deus nos dê paz em todas as circunstâncias que a gente vai enfrentar. Que Ele nos dê paz nas circunstâncias que a gente vai enfrentar essa semana, na vida da igreja. E ele diz: o Senhor seja com todos vocês. Ele então termina com uma saudação final e uma bênção para a igreja. E ele faz uma coisa muito interessante no verso 17, veja aí. A saudação é de próprio punho. Paulo: este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. Por que ele está fazendo isso, irmãos, no verso 17? Porque ele sabe que apareceu uma suposta epístola que tinha sido escrita por ele, não tem? Então agora ele faz o dever de casa aqui para dizer assim: olha, não confundam. Quando eu escrevo uma carta, é assim que eu assino. Este é o sinal de que a epístola é minha. É assim que vocês vão identificar que eu escrevi a carta. E possivelmente Paulo tenha escrito toda a carta ou tenha apenas assinado ela. A gente não sabe exatamente se ele escreveu toda a carta ou apenas assinou ela. O fato é que ele está usando esse expediente
para declarar para a igreja que essa carta aqui é a carta dele. E não aquela outra que criou tanta confusão para a vida da igreja. E ele então termina, irmãos, desejando a graça do Senhor Jesus para toda a igreja. Que a graça seja com todos vocês. Amém? Termino com 3 aplicações para a gente lembrar o que a gente já viu. Só para a gente lembrar, eu vou ser bem breve nisso. Primeiro, toda a igreja deve ter na sua agenda orar em favor dos pastores fiéis, dignos, espalhados pela terra. Orar para que Deus os use para que a palavra seja propagada e glorificada. E orar para que eles sejam livres de homens maus e perversos. Irmãos, em grande medida, o trabalho dos pastores depende da oração da igreja. Se você quer presentear pastores de uma maneira bíblica, ore por eles. Ore por eles. Segunda aplicação. Toda a igreja deve estar certa de que ela pode apresentar comportamentos desordenados e coisas a serem corrigidas na sua vida. Nenhuma igreja está livre da possibilidade de ter que enfrentar vida desordenada no meio da sua congregação e do seu rebanho. Isso não nos torna melhor e nem pior do que qualquer outra igreja. Toda igreja enfrenta isso. E portanto não é diferente no nosso caso, irmão. Nós frequentemente teremos que corrigir, exortar, acertar comportamentos de irmãos, disciplinar, excluir, realizar o dever de casa em termos de dar a esse irmão a oportunidade de se explicar, de ter acusações concretas sobre ele e de fato procurar adverti-lo como irmão e não como inimigo. Apartando-se dele se for necessário, não se associando com ele se for necessário, para que eu e você não sejamos contaminados pelo mesmo comportamento, para que ele se envergonhe e busque arrependimento, e para que o rebanho, irmãos, tema que o mesmo pode acontecer com eles, se também viverem de maneira desordenada. Não nos enganemos, irmãos. A nossa vida, fora das paredes desse santuário, falam em nome da fé que nós abraçamos. E essa vida ou aponta na direção de uma fé bíblica e saudável, ou aponta na direção da glória de Deus, ou aponta na direção da desonra do nome de Cristo. E a igreja precisa estar atenta para isso. Terceira aplicação. A fé cristã se relaciona com a inteireza da nossa vida. Não há nenhum aspecto da nossa vida sobre a terra que não tenha relação direta com a fé que nós abraçamos. Igreja não é lugar para gente que quer viver de maneira desordenada. Igreja não é lugar para gente que quer viver de maneira a não ser pautado, orientado e alicerçado nos princípios da palavra de Deus. Quem quer ser crente precisa aprender que trabalhar faz parte da vida cristã. Que Deus nos dê paz, irmãos,
em todas essas circunstâncias e nos dê muita sabedoria para guardar essas verdades em nosso coração. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor e terminar o culto dessa noite.